Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática. Nós vamos falar sobre hipérbole, dentro do assunto de cônicas. Bem, evidentemente essa não é uma figura convencional e não está presente a toda hora em provas de vestibulares. São poucos os vestibulares que cobram esse conteúdo. É como eu afirmei já anteriormente na aula que a gente estudou elipse e parábolas. Deem uma olhada no programa e vejam se realmente isso aqui vai cair. Porque é evidente, isso aqui também é matéria do terceiro grau, né? Dentro das engenharias, dentro da área matemática, né? Em algumas faculdades que são, está sempre presente. Bom, então tá, essa figurinha aqui que está desenhada em vermelho é a nossa hipérbole, né? Vejam, são essas duas copas, uma virada para a outra aqui. Ok, então por definição, basicamente, é um conjunto de pontos que está aqui presente nesse plano, de tal forma que nós temos aqui, ó, gente, o foco, né, que nem a gente tinha lá na elipse, nós temos o foco aqui, só que agora nós também temos dois focos, né? Então, nós temos aqui essa situação que vai implementar o desenho de hipérbole, que diz o seguinte, ó, todos os pontos que estão dentro dessa formulazinha aqui fazem parte da nossa hipérbole. Então, por exemplo, assim, ó, se eu traçar a distância desse foco aqui, do foco 1, até um ponto qualquer, e pode ser qualquer um dos pontos, tá, gente? E diminuir dessa distância aqui, desse ponto aqui, até o foco 2, nós temos sempre essa relação, sempre essa constante aqui, 2A, que é exatamente a medida aqui, ó, desse ponto aqui que a gente chama de vértice, até esse outro vértice aqui. Então aqui eu tenho metade do vértice, a distância entre os dois vértices é 2A. A metade dessa distância então seria A, evidentemente. Então essa é a definição, né? Então todos esses pontos aqui, ó, gente, se a gente pegar um outro ponto qualquer, daqui até aqui, traçar e depois traçar até aqui, fizer a diferença, continua dando sempre 2A. E agora nós vamos ver quais são os elementos da nossa hipérbole. Bom, primeiro eu tenho que pensar da seguinte maneira. Os nossos focos, nós já vimos anteriormente ali, o F1 e F2. Né? Nós teremos aqui os nossos vértices V1 e V2. Vamos colocar em azul aqui o nosso vértice 1. E o nosso vértice 2 seria esse pontinho aqui, né, gente? V2 aqui. Né? A distância entre os vértices V1 e V2 é sempre igual a 2A. Então nós vamos chamar essa distância aqui entre esses dois vértices, V1 e V2, de eixo real. Tá? Nós temos basicamente dois eixos. Nós temos o eixo real e o eixo imaginário. Tá? Esse nosso eixo imaginário é a distância entre B1 e B2. Mas o que seria esse B1 e B2 aqui? Então vamos lá. Imaginem vocês que eu tenho aqui, gente, olha, uma distância, tá? Que seria essa aqui, ó. Daqui do centro, né? Nós temos o centro aqui desse nosso desenho, da nossa hipérbole, até F2, ok? Então, se eu pegar essa distância aqui, tá? Do centro O aqui até o foco 2, ou do centro O até o foco 1, que é a mesma distância, evidentemente, nós poderíamos trabalhar com essa distância deslocada aqui. Eu trago essa figurinha para cá, ó. Eu jogo esse ponto aqui no vértice, e aí essa distância se mantém constante e eu faço ela subir. Quando eu faço ela subir, esse desenho aqui, ó, vira um triângulo retângulo, e essa distância vira a nossa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de C. Por que C? Por causa do centro aqui, tá, gente? Nós temos um centro aqui que seria o nosso foco, tá? Vamos imaginar assim, não vamos confundir com a origem, tá? Então vamos chamar de centro, aqui, ou C, tá? Que é a letrinha que representa melhor a nossa desenho, o nosso C. Então nós vamos colocar o C aqui, o nosso A a gente já tinha definido que era isso aqui, o nosso B é isso aqui, então surge uma formulazinha que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Por Pitágoras, evidentemente, a gente pode deduzir isso aqui, já que isso aqui é um ângulo reto, 90 graus, aqui é a hipotenusa. Outro detalhe, então, gente, é que como aqui foi B, né, a gente disse que aqui era B, nós vamos ter a distância entre B1 e B2 como sendo o quê? Como sendo nosso eixo imaginário, que é esse eixo aqui. Tá? Então nós vamos ter o eixo real. O que é o eixo real? É 2A, é a distância desse vértice até esse vértice, né? E o eixo imaginário, que é desse ponto até esse ponto aqui. Tá?
Da mesma forma que lá em elipse eu tinha uma excentricidade que variava entre 0 e 1, aqui não. Aqui nós vamos ter uma excentricidade que é calculada por C sobre A da mesma forma, mas ela sempre vai ser maior do que 1. Por quê, gente? Vejam que, como a excentricidade é o C sobre o A, e esse C é essa medida aqui, ó, gente, tá? Que vai daqui até o foco 2, nós podemos dizer, então, que o C vai ser sempre maior do que A. Logo, a nossa excentricidade vai ser sempre maior do que 1. Já que esse número aqui vai ser sempre maior, então quando eu divido um número maior por A, evidentemente eu vou ter uma excentricidade maior que 1. Isso significa o quê? Que eu não poderei ter valores, né, 0, por exemplo, aqui, certo? Isso aqui jamais vai ser 0, tá bom? Bem, agora o que acontece aqui? Se vocês deslocarem, então, esse valor C aqui, que a gente já definiu como sendo C aqui, tá? Deslocarem esse C daqui para cá, eu vou ter então C unidades daqui da nossa origem até aqui, né? Quando eu falo origem, eu estou me referindo à origem do plano cartesiano, né? Então, da origem, se eu imaginei aqui que aqui é 5, então daqui de 0 até 5 nós temos 5 unidades. Então, se eu desloquei 5 unidades para cá, eu vou deslocar 5 unidades para cá. Então, o meu foco, né, vai ter que ser 5, 0 aqui e menos 5, 0 aqui, no foco 2. Né? Foco 2, então, seria esse aqui, menos 5 e 0. Né? Ou, desculpa, o foco 2 seria 5 e 0. E o foco 1 aqui seria menos 5 e 0. Então, olha só, gente. Ó, a abscissa aqui, ó, seria C. Né? O foco 2 seria C. E 0 para Y. Já o foco 1 seria o quê? Menos C e 0 para Y. Já o nosso eixo imaginário, que tem esses dois pontos aqui, ó, ponto B1 e B2, B1 seria o quê? 0 para X, evidentemente, e B para Y. E aqui B2 seria aqui, ó, 0, esse B2 seria esse ponto aqui. 0 para X e B negativo para Y. Tá? Bom, basicamente, a nossa hipérbole tem duas equações que nós podemos configurar em 4. Quando eu tenho centro na origem, tá? E quando eu tenho centro fora da origem. Então eu tenho duas equações para centro na origem e duas equações para centro fora da origem, né? Evidentemente. Então vamos lá. Quando eu falo em centro na origem, é a origem do quê? Do plano cartesiano, xy. Então nós temos lá o ponto 0, 0 na nossa origem. Então vamos imaginar que aqui eu tenho o plano cartesiano, né? Ó, aqui é o nosso plano cartesiano, onde aqui é o nosso eixo y, aqui é o nosso eixo x, e ela está com o centro na origem. Então sempre que essa nossa hipérbole estiver deitada, segue o mesmo padrão da figura de elipse. Eu vou ter o x aqui e o a aqui, só que agora é x ao quadrado por a ao quadrado, menos y ao quadrado por b ao quadrado. Então, a nossa hipérbole deitadinha no eixo x, tá? Ela vai ter o x na frente. A nossa hipérbole de pé no eixo y, olha só o que aconteceu. Ó. De pé no eixo y, eu vou ter o y na frente. Isso é fácil de memorizar. Então, se ela estiver no eixo x, deitada no eixo x, ela vai ter o x na frente na fórmula. Tá? Sempre igual a 1 aqui. Vejam que, no caso de um deslocamento, tá? dessa nossa hipérbole para fora da origem, né? Do nosso plano cartesiano, vamos imaginar que o nosso plano cartesiano XY, tá? É esse aqui, ó, tá? A nossa origem está aqui. Vejam que agora o nosso centro, tá? Ou melhor, não vamos nos confundir com esse C aqui, tá, gente? Esse C aqui, nós estamos falando do centro agora da hipérbole, tá, gente? Cuidado, o centro da hipérbole é uma coisa, eu usei a letra C aqui para representar o centro da hipérbole, que é exatamente no meio dessas duas copas aqui, tá? Bem no centro. Agora aqui o nosso valor de C, evidentemente, é outra coisa. O nosso valor de C é isso aqui, ó, daqui da origem até o foco 2, ou da origem até o foco 1, tá? Então vamos lá, de novo. A minha hipérbole está fora, tá? Daqui, ó, desse ponto do O00. Então, como ela está fora, eu não teria mais 0 aqui e 0 aqui. Porque se eu tivesse 0 aqui, vai ficar x menos 0 da x ao quadrado. Aí ficaria essa situação aqui. Tá? Então, aqui eu tenho um centro C, e tenho um x do centro aqui, ó, e um y do centro aqui, ó. Tá? Então, eu já tenho que considerar essas situações aqui. Então, quando eu tenho ela deitada no eixo x,
usa essa forma aqui. A nossa hipérbole vai usar essa forma aqui. Quando ela está de pezinho, ó, ela está exatamente no eixo Y. Então nós temos que colocar o Y na frente. Sempre seguindo o mesmo padrão, tá, gente? Y na frente, quando ela está de pé, tanto faz na origem, né, ou fora da origem. Só que fora da origem vai entrar agora aqui o ponto de coordenada x do centro e y do centro. Tá bom? Vamos ver então algumas questões envolvendo isso aqui para vocês entenderem um pouquinho mais na prática. Então vamos ver aqui duas questões bem simples, que a primeira diz o seguinte: desenhar o gráfico da hipérbole x ao quadrado por 9 menos y ao quadrado por 16 igual a 1. E determine a equação da hipérbole. São duas questões, tá, tranquilamente fáceis para a gente resolver aqui rapidinho. Então vamos lá. A primeira diz o seguinte: desenhar o gráfico. Ok, como a gente tem o x na frente, né, lembrando, na hipérbole, quando o x ao quadrado por um determinado valor de a ao quadrado, aqui ó, nós temos a equaçãozinha, né, x ao quadrado por a ao quadrado menos y ao quadrado por b ao quadrado é igual a 1. Então, quando o x está na frente, nós temos essa hipérbole deitada no eixo x. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano. E ela vai ter que estar assim, ó, gente, ó. Assim e assim, né? Lembrando que essas duas medidas aqui são os nossos valores de A. E aí a gente pode traçar lembra que aquele triângulo que a gente monta aqui, ó. Esse valor que a gente tinha aqui do foco, aqui, que a gente chama de foco 1, que tem exatamente essa medida aqui, ó, daqui até aqui, ela pode ser transposta para cá, ó. Então nós vamos ter aqui o valor daqui até aqui, a gente chamava de C, então aqui nós vamos chamar isso aqui de C. Essa nossa hipotenusa então vai ser o C, onde aqui vai ser o nosso B, né? Bem, então essa alturinha aqui daqui até aqui é a metade do nosso eixo imaginário. A gente sabe que A ao quadrado, né, está aqui debaixo de x ao quadrado. Então a gente também sabe o quê? Que por Pitágoras nós temos essa formulazinha aqui. Quem é o nosso A ao quadrado? Vejam, gente, o nosso A ao quadrado é o 9, ó, tá? Então daqui eu tenho o 9 aqui, que é o próprio A ao quadrado. Tá aqui, ó, já foi, né, por analogia, nós sabemos que A ao quadrado é igual a 9. E também aqui a gente tem o B ao quadrado, que é o próprio 16, né? Evidentemente, 9 mais 16, 25, a raiz é 5, então nosso C aqui é 5. Então nós temos aqui a seguinte estrutura, vejam só. Essa nossa hipotenusa aqui vai ser 5, né? Que é exatamente a distância daqui até aqui. Então a gente já sabe que o nosso foco 1 vai ser 5 e 0. Tá? Porque nosso C é exatamente essa medida aqui. O nosso foco 2, que está aqui, ó, ela tem também um deslocamento de 5 unidades para cá. Então o nosso foco 2, que é esse camarada aqui, é exatamente o quê? Menos 5 e 0. Né? Nós temos aqui um vértice, que é o valor de A. Olha só, daqui para cá, o nosso vértice, ó, é exatamente quanto? Se A ao quadrado é igual a 9, o nosso valor de A é igual a 3. Então aqui tem que ser 3, né, gente? Esse ponto aqui é 3, e aqui tem que ser menos 3. Então nós temos aqui um vértice 1, que é exatamente o quê? O ponto x igual a 3 e 0, e o nosso vértice 2, que é esse vértice aqui, vai ser menos 3 e 0. Né? Esse nosso eixo, então, aqui teria esses pontos importantes. Aqui também nós temos o nosso B, né? Essa alturinha aqui, que é exatamente o quanto? Se B ao quadrado é igual a 16, evidentemente o nosso B é 4, né? Ó, aqui nós temos que A ao quadrado é 9, então o nosso A é 3. Nós temos que B ao quadrado, ó, é 16, então nós sabemos que B é 4. Então aqui é 4, ó. Então, o nosso ponto B seria 0 e 4, aqui, x igual a 0. Então, o nosso ponto B aqui, ó, seria 0 e 4, né? Vamos chamar isso aqui de B1. Tá? E o nosso ponto B2, que estaria aqui embaixo, né? Também aqui seria 0, só que menos 4. 0 e menos 4. Então, aqui teria menos 4 e aqui seria 4. Então esse aqui é o nosso gráfico da nossa hipérbole, com todos os elementos possíveis aqui. Agora vamos para a nossa segunda questãozinha, que pede para determinar a equação da hipérbole. Bom, vejam aqui, ó. O nosso valor de C é exatamente quanto? É 5, ó, que é a distância da origem até o foco 1. Tá? O que é o C, gente?
é tudo isso aqui, né? Toda essa distância daqui até aqui, ou daqui até aqui. Mas essa distância C, ela pode ser também jogada para cá, ó, a partir do vértice, ó. Eu poderia traçar assim, ó. Então esse meu valor de C seria isso aqui, né? Ok, então na realidade, o que eu tenho aqui, gente, ó? Eu tenho daqui até aqui 3, né? Vamos colocar com uma letra diferente aqui. Então esse nosso seria o C aqui, ó. E esse C aqui seria exatamente 5, né? Porque eu tenho daqui até aqui 5. Aqui, gente, eu teria quem, ó? Aqui eu teria o nosso A, ó, que é 3, ó. Veja que está aqui o nosso vértice 3. Então esse nosso A aqui seria igual a 3. E aqui, gente, aqui o nosso eixo imaginário, onde a gente tem o nosso B. A gente sabe que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, lembrando, se o C é 5, a gente tem o A que é 3, o nosso B ao quadrado é 25 menos 9, que dá 16, né? Raiz de 16, 4. Então, o nosso B vai ser 4. Bem, agora a gente quer a equação da hipérbole. A gente sabe o quê? Que essa parábola, ela está em pé. Então, nós temos essa equaçãozinha aqui, gente, ó. Y ao quadrado por A ao quadrado menos x ao quadrado por B ao quadrado é igual a 1. Nosso y ao quadrado, então, ó. Quem é o nosso A ao quadrado? Gente, o nosso A é 3. E 3 ao quadrado, então, seria 9. Né? Certo? O nosso A é 3, aqui nós queremos o 3 ao quadrado. Menos o x ao quadrado por B ao quadrado. Quem é o nosso B, gente? O B acabamos de calcular, que é esse valor aqui, ó. Certo? Que eu vou colocar aqui em vermelho, ó. Pitadas aqui. Esse é o valor de B, né? Então, o nosso B é 4. Então, 4 ao quadrado é 16. Igual a 1. Então, essa é a nossa equaçãozinha da hipérbole. Ok? Então, tá. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com questões um pouquinho mais elaboradas, tá bom? Então, fiquem com Deus. Grande abraço. Te encontro no próximo vídeo.